qual filtro que eu devo usar no Times and Trades para mini índice, tá? Recebi essa pergunta lá no direct do Instagram e ganhou destaque aqui, tá? Porque, de fato, você sabe, o mercado de índice é muito rápido e se você não usar filtro, praticamente é impossível de você tirar alguma conclusão de leitura, tá? Esse vídeo aqui é para falar o filtro que eu uso no meu operacional, não necessariamente você vai usar esse filtro, né, no que você faz, mas talvez você pegue algumas ideias muito boas e consiga adaptar para você. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos, esse aqui é puramente de trading, tá? E esse vídeo aqui, ele não necessariamente você vai usar claramente esses filtros que eu estou dizendo aqui, mas acho que você pode pegar algumas ideias muito boas para você, tá? Vamos lá, eu vou dividir ele em duas etapas. A primeira aqui é o filtro que eu uso, os filtros que eu uso, e depois eu vou falar um pouco do porquê, né? Um pouco da leitura, tá? E eu vou te fazer refletir um pouco, tá? Sobre os porquês de cada coisa, tá? Vai ser muito mais fácil, né, esse conteúdo aqui para quem já era, né, quem já fez treinamentos antigos meus em que eu ensinava uma sequência de perguntas para ler fluxo, tá? Calma que eu vou falar um pouco disso no final, tá? Porque já tem um pouco mais de noção, né, de conseguir sentir, de interpretar o que o mercado está dizendo preço a preço, tá? Vamos lá. O que eu faço no meu operacional de mini índice, tá? Eu tenho alguns Times and Trades, mas o primeiro deles, né, o central, tá, que não é mais o meu foco central, assim como era no dólar, tá, era um Times and Trades e um book, tá, mas o meu primeiro, que fica um pouco maior na tela, eu estou filtrando ele com 100 lotes. Tá? E aonde você acha esse filtro? No caso da Anelógica, quem usa o Profit, botão direito no Times and Trades, na aba Ordem Original, não adianta olhar a aba Todos os Negócios, porque, bom, pelo menos não para esse tipo de finalidade. Tá? A aba Ordem Original, que mostra, né, o lado, né, que originou o negócio, foi uma agressão de compra ou de venda, e compila aquela ordem agredida num tamanho único, né? Botão direito nela, propriedades, se não me engano o terceiro item lá, quantidade, e aí embaixo vai ter filtro ali, maior ou igual a tantos lotes. Eu coloco no meu Times and Trades central 100 lotes. Vamos lá, por que 100 lotes nesse Times and Trades? A fila média, a quantidade de lotes que tem na média, na primeira fila, é entre 350 e 400, tá? Isso varia de época para época, tá? Eu não estou falando em relação à quantidade que tem na profundidade, é a quantidade média da primeira fila, tá? Que fica na primeira fila ali, primeiro nível de preço na compra, primeiro nível de preço na venda, e que na média está ali para ser executada. Entre 350 e 450, às vezes um pouquinho mais, mercado volátil um pouquinho menos, mais próximo de 300. Se eu coloco um filtro muito pequeno, de 10, 15, 20, 30, tá? Eu simplesmente, né, assim, roda muito rápido aquilo, sai muito negócio, tá? E aí, putz, eu praticamente não enxergo o que está acontecendo no Times and Trades, ele vai atualizar muito rápido, pô, eu perdi aquela informação. Mas também se eu coloco filtros muito grandes, cara, o mercado vai ficar virando o spread, trocando, né, o spread e andando, né, para um lado, e eu não vou estar vendo ordem saindo ali. Eu coloco uma ordem média de 25% do tamanho do spread, porque foi o tamanho ali que eu achei entre 80 e 100 que não me perde, né, não me faz perder o ritmo, o pace do mercado, né? Vou falar isso um pouco mais para baixo, tá? Assim, não me tira a sensibilidade do ritmo com que o mercado está indo de um nível de preço para outro. Só para também não mudar muito aqui, depois eu aprofundo isso um pouco mais para frente no vídeo. Meu Times and Trades central, filtro de 100. Tá? Por quê? Porque, sei lá, 25%, um pouquinho menos, de quanto que demora para poder virar a primeira fila, tá? Então eu quero uma agressão ali, eu quero só ver agressões naquele, tá? Que pelo menos impacte em pelo menos 25% da fila média que fica na primeira, para não perder o ritmo. Aqui nesse Times and Trades eu não estou muito preocupado em olhar quem é quem, tá? Então, em termos microestruturais, qual é o tipo de grupo. Por quê? Porque eu vou perder muita riqueza de detalhe, tá, nas ordens importantes de outros tipos de algoritmo que executam com ordens menores do que 100 e são relevantes, impactam preço. Tá? Mas eu não perco ritmo de mercado, tá? Eu não perco pace de mercado nesse Times and Trades central meu com filtro de 80, de 100 lotes. E eu tenho um filtro de grandes ordens que eu coloco um filtro ali acima de 1000. Filtro no Times and Trades. O alarme operacional que eu uso
para poder operar contra um institucional local, né, que é basicamente ali que eu enxergo, é diferente, é um pouco maior do que isso. Mas eu coloco um filtro de 1000 lotes no Times and Trades que fica ali 2, 3, 4 linhas na minha tela, fica bem pequeno, porque não é toda hora que tem ordem de 1000, né? Então eu não fico com um histórico muito grande, porque ele não atualiza muito. Tá? Mas eu também crio alertas, tá? Alertas de grandes ordens, tá? Mas eu tenho ali no Times and Trades para poder dar uma olhada nessas boletadas grandes, tá? Porque às vezes no Times and Trades central, ele tem hora que vem uma enxurrada de ordem, mesmo com o filtro de 100, e eu perco essas boletas de 1000, 2000, 3000, né? Independente de quem é o player, tá? Mas ali é um operacional pontual, tá? Eu não sigo grandes ordens, pelo contrário, eu quero fazer geralmente o contrário do que as grandes ordens fazem, geralmente, que é um operacional que eu chamo de contra-institucional local, contra a ordem do institucional local, então, preencher vácuo de liquidez e por aí vai, tá? Então, esse é o segundo Times and Trades, bem pequenininho, com 3, 4 linhas no máximo. E eu tenho mais outros Times and Trades, tá? Em que um deles eu olho, tá? São Times and Trades específicos para corretoras, tá? Eu seleciono corretoras específicas, através das quais eu acredito que alguns gringos, alguns algoritmos executores, aquelas ordens grandes, que não são manuais, que são executadas através de algoritmos low frequency, que eu cito direto aqui, aliás, eu sempre deixo referências aqui embaixo, tá? Na descrição. Tá? Para esses, eu largo filtro de 30, 32. Times and Trades, ordem original, botão direito, propriedades, quantidade, tá? E aí filtro de 30. Por quê? Porque eu acredito que ordens no mini índice, que esses tipos de cara executam, geralmente tem que ser maior do que 30 lotes. Se as ordens forem muito grandes também, dificilmente é um algoritmo low frequency. Tá? Então, para algumas pontas, através das quais eu acredito que tem algoritmo executor. Tá? Lá eu ponho algoritmo, um filtro de 30. E eu tenho alguns Times and Trades, mas aí não é a ordem ali, eu vou na aba, ao invés de na aba ordem original, eu vou na aba evolução do tempo, tá? Na tabela, e aí dou uma sapeada ali no que eu desenvolvi no plugin, entre agressão, passivo e por aí vai, e ali eu olho uma janela móvel. Tá? Ali eu olho uma janela móvel. Então ali eu não tenho um filtro exato, ali eu não filtro, tá? Nesse Times and Trades, mas ali é evolução do tempo, eu não estou vendo ordem a ordem, tá? Não é uma outra coisa, mas eu olho a mesma informação ali, tá? E aí não tem muito a calibragem daquilo ali, são janelas móveis de 1, 5 e 10 minutos para poder ter uma noção do que está acontecendo. E aí eu vou para a segunda parte do vídeo. E a questão não é o filtro, né? Não é. A grande questão é, putz, beleza, filtro de 100, filtro de 30, filtro de... A grande questão é o que você faz com essa informação, tá? Essa que é a grande resposta desse vídeo. Eu sei que é uma dúvida que veio, eu estou respondendo a dúvida quais são os filtros que eu uso, mas eu vou além, né, no negócio. A questão não é o filtro, beleza. Se você for replicar e colocar esses filtros que eu estou colocando, a grande questão é o que você faz com essa informação, tá? Esse é o ponto, tá? E aí quem fez os cursos antigos, né, em que eu ensinava a ler trade a trade, vai entender o que eu estou dizendo aqui agora, tá? E o índice não é um mercado, já citei em outros vídeos aqui, não é um mercado, nunca foi um mercado que você analisa spread a spread. Nunca foi uma palavra forte. Quando eu entrei no mercado, tá, e comecei a operar, lá era, tá? Porque o mercado estava 7, 8 mil pontos, né? O Ibov que você está vendo agora, é isso mesmo, 7, 8 mil pontos lá em 99, 2001, tá? Quando eu comecei a operar ele, que era no pregão, ele tinha pregão, ele ficava ali de 10 em 10 pontos que ele andava no pregão, tá? Ele era mais pesado, era R$3 o contrato e não R$1 como é hoje o padrão, tá? E nem tinha mini na época, tá? Então ele oscilava de 10 em 10 e ali tinha uma análise de spread mesmo, ficava ali 10 com 20, né? Ficava bastante lote na compra 10, venda 20, tomavam a 20, 20 pagão, 20 com 30, né? Mas depois que o mercado começou a subir, putz, e aí o mercado foi para 30, 40, 50 mil pontos, essa análise spread a spread perdeu, né? Assim, nunca teve, né? Essa é uma análise que funcionava no dólar, spread a spread. O mercado está quanto? O mercado está 1 com 1,5, tá? Tem bastante compra 1, tem pouca venda 1,5. Tomaram 1,5, o 1,5 virou pagão, 1,5 com 2. Essa análise spread que eu já citei em alguns vídeos aqui. O índice nunca foi desse jeito, tá? Então você fazer filtros, né? Se você filtra demais, tá? E coloca filtro muito grande, você vai perder sensibilidade completa, inclusive até de que spread que está o mercado, de como ele está trabalhando e por aí vai. E se você não filtra e coloca filtro para 5, 10, 2 lotes, ainda assim fica rápido demais e vai passar um monte de negócio encavalado que você não vai conseguir guardar essa informação.
Então, vamos lá, o índice nunca foi uma análise, esse ativo, como era no dólar, que funcionava esse tipo de leitura spread a spread, em que funcionava aquela sequência de 7, 8 perguntas que eu sempre ensinei, que estão batendo, estão tomando, quantos lotes, com que intensidade vira pagão ou vira venda no próximo nível de preço, com que intensidade voam para o próximo nível de preço, quem é a contraparte, por aí vai. Tem uma sequência de perguntas que funciona em mercado, que tem bastante lote cada nível de preço, ainda funciona no dólar, que ainda é um mercado de spread a spread, tá? Menos intensidade do que era no passado, mas ainda funciona no DI, funciona em opções baratas, funciona em algumas ações com bastante lote em cada nível de preço, mas não funciona no mini índice. E também não funciona em ações com pouco lote em cada nível de preço, tá? Esse tipo de análise spread a spread. Mas mesmo assim, você tem que ter esse times and trades, tem que ter uma palavra forte. Eu tenho que ter, né? Assim, por todo o meu histórico, né? Porque me dá leitura, me dá ritmo de como ele veio ali do 100 para o 200, como ele foi do 100 para o 300, como ele veio do 300 para o 100 de volta, como ele foi do 100 para o 500, dá ritmo. A quantidade de vezes que aparece, mesmo com filtro de 100, que aparece ordem, né, no Times and Trades filtrado em 100, ainda me faz sentir mercado. Olha, ele foi pausado, ele foi sofrido, ele foi com contraparte, ele foi com ordens médias de tanto de tamanho. Me dá ritmo, me dá pace, me dá o ritmo da parada, onde ele vem, ele foi do 100 para o 500, mas ele foi dando umas paradas no 300, no 250 e por aí vai. A fluidez com que ele vai, esse Times and Trades ainda me dá, com esse filtro de 100. Se eu filtro muito mais do que isso, eu perco essa sensibilidade. André, como é que eu desenvolvo? Isso é banco de dados mental. Você precisa ter perguntas certas, que são mais ou menos aquelas, tá? E aí que tá, você tem que desenvolver essa sensibilidade. Isso não se ensina. Isso se ensina a aprender, tá? Você tem que desenvolver essa sensibilidade, esse sentimento de como é que ele vai, sentir a magnitude da intensidade de cada variação de preço, como ele vai, como é que ele para, né? Que tipo de participante está ali. Só que é difícil você fazer isso no mercado de índice, porque lendo trade a trade, são milhões de negócios. Você não vai conseguir desenvolver todo esse tipo de pergunta. Você vai precisar, né, do que é a segunda parte do problema aqui, tá? Que eu sempre fui contra, tá? Mesmo quando a gente setupizou as coisas na minha outra encarnação, quando eu era sócio da Scalper, desenvolvi também o método, tá? Quando a gente setupizou inversão de fluxo, absorção, parada, rodada de fila e por aí vai, sempre fui contra a ensinar replicando o setup sem entender a lógica do porquê que está por trás, que é a lógica operacional, do porquê que aquilo acontece, por aí vai. Tá? Porque, cara, fica muito fugaz aquilo para de funcionar, cara, você fica perdido, você fica procurando o próximo setup, não muda muito você sair do arcabouço de técnicas anteriores, de gráfico e vir para setups de fluxo sem entender o nível microestrutural do que está por trás daquilo e daquela oportunidade que você pega no mercado. Esse é o ponto. Tá? E para você ter essa sensibilidade no índice, trade a trade é humanamente impossível. Impossível é uma palavra muito forte, impossível para mim. Tá? É muito improvável que você consiga compilar quem é quem, grupos no nível microestrutural, HFT, pessoa física, o pote do RLP, se é gringo, se não é, se é fundo local. É muito difícil você conseguir no Times and Trades, mesmo filtrado de 100, ter esse tipo de sensibilidade e entender por que no mercado em que, para mim, é muito mais importante o que eles vêm fazendo do que eles fazem no spread. No dólar, mercado com muito lote em cada nível de preço, você tem atuações mais pontuais desses grupos. Então o que eles fazem dentro do spread tem um significado relevante para o operacional, só dentro do spread, enquanto está 1 com 2, enquanto está 1,5 com, enquanto está 1 com 1,5, enquanto está 1,5 com 2. No índice não, no índice você precisa de um espaço de tempo, tá? De um espaço de tempo para isso acontecer, de uma janela móvel, tá? E eu tenho Times and Trades com janelas móveis também ali, tá? Porque, e aí eu consigo ter informação de grupo, não na leitura de fluxo padrão de Times and Trades, mesmo filtrado. Eu não consigo, agora é HFT, agora não sei o quê, porque eu não consigo compilar que tamanho que a HFT está nos últimos minutos, que tamanho que o algoritmo executor gringo está, que tamanho que o pote da pessoa física está. Eu tenho que compilar isso. Então eu tenho janelas móveis e cada janela, cada grupo tem uma periodicidade. Por quê? Porque o HFT tem um ciclo para completar, tá? Tem uma onda e ela pode durar um certo tempo, que é diferente de tamanho e de intensidade, obviamente, mas diferente em termos de duração de tempo
de um algoritmo executor gringo, que é diferente do RLP versus a pessoa física, que também tem uma outra dinâmica, parecida com a do HFT, né, da onda do HFT, mas não a mesma, tá? Às vezes anda em conjunto, às vezes anda uma onda diferente, tá? E também é diferente nem a janela, aí são agressões mais pontuais, que são dos fundos locais, que geralmente operam com ordens manuais e por aí vai. São timings diferentes, tá? Então o que eu estou dizendo aqui, só para resumir, tá? Que o índice, o que você faz com essa? Beleza, eu vou filtrar de 100, tá? Você está olhando aí, não entende muito bem de fluxo. Ah, o André falou que é para fazer um filtro de 100, depois um filtro de 1000 para grandes ordens, e você vai ficar lá olhando para a tela. E aí, beleza, aparece uma ordem de 1000 ali. Pô, e aí o que você faz? Compra ou vende? Cara, não é por aí. Não é por aí. Eu coloco filtros para conseguir ler uma informação que está por trás da tela. A informação não está naqueles 1000. A informação está em como eu consigo construir lógica operacional em cima daqueles 1000 lotes. Aquele 1000 lotes foi executado em que contexto? Ele abriu o vácuo de liquidez? Faz sentido eu operar contra ele? Aliás, em cima de 1000 lotes eu não opero, em ordem individual, tá? Acho pouco, tem que ser um pouco mais que isso, tá? Eu estou procurando na tela sinais de questões microestruturais que estão na minha cabeça, tá? Que eu sei que existem, e aí a tela me ajuda a reconhecer aquilo, e aí eu falo, não, aqui eu vou entrar, tá? Ou não, tá? Aqui eu vou entrar. Aqui. Então, assim, não é o filtro de 100 que vai te dar um setup pronto. Ah, então, quando eu tiver 2, 3 agressões de 100 seguidas, eu compro ou vendo. Cara, não é por aí. Né? Não é desse jeito. Então, assim, eu quis resumir desse jeito, porque o filtro em si, para quem não tem as perguntas certas, né, para quem não sabe o que perguntar para o mercado, não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Talvez adiante um pouco a te dar banco de dados mental em termos de ritmo, em termos de pace, de ler mercado. Como é que ele vai do 100 para o 500, como é que ele vai para o 500 para o 200, né? Em termos de velocidade com que ele vai, de fluidez com que ele vai, de intervalo entre as ordens, de tamanho médio das ordens, vai te ajudar a sentir mercado, sentir ritmo, sentir o pace dele. Isso vai. Agora, entre isso se transformar em um sinal de entrada, sem entender o nível microestrutural, eu diria que é beira o impossível, tá? Quem assistiu esse vídeo aqui, mesmo sem entender muito bem fluxo, quer entender um pouco mais de nível microestrutural, tem um curso gratuito, é o mesmo, não tem nada diferente, mas para quem não fez ainda, é um curso gratuito que eu gravei em parceria com a Nelogica, vou deixar o link aqui embaixo também, que apesar de não dar setup também, ele vai ensinar toda a base do que eu entendo, desde precificação de mercado, até essa questão da base do entendimento do nível de microestrutura, da variação de preço, do processo de price discovery e por aí vai. É básico, é a base do negócio. Mas sem aquilo, não adianta querer progredir depois, mesmo em treinamentos mais avançados que eu vou dar posteriormente. Sem entender essa base, cara, assim, fica um pouco mais difícil depois de você ir para um conhecimento um pouco mais profundo. Tá? Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para mais pessoas. Se não está inscrito no canal, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. E a única coisa que eu peço de verdade, cara, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se faz sentido, qual filtro que você usa, o que você não usa, por quê, o que você já tentou eventualmente e não deu certo, o que você tentou e deu certo, o que você percebeu, tá, com relação a filtro. Não só no mini, isso aí pode ser outro ativo que você está eventualmente aí operando e acabou, né, caindo aqui e assistiu até o final para entender um pouco da lógica do negócio. Comenta aqui embaixo que sou eu que olho, leio as respostas, leio as perguntas e as respostas e também comento quando dá tempo. Abraço, boa semana.